Fala galera, você que está assistindo essa gravação, hoje aqui eu vou fazer uma mentoria ao vivo, segunda versão aí, já fiz uma, tá lá no GTV, vou fazer hoje uma segunda mentoria com concurseiros de TI, ou seja, uma mentoria aqui focada na galera de tecnologia da informação. Vou tirar aqui algumas dúvidas, o pessoal pode perguntar, vou chamar alguns aqui para entrar na live e a gente conversar um pouco ao vivo. E é isso galera, o meu objetivo aqui é ajudar vocês com a minha experiência nesse mundo dos concursos de TI. Já tive várias aprovações, várias em primeiro lugar, e já tem aí um tempo que eu estou aqui na internet ajudando os concurseiros de TI, dando dicas, respondendo as dúvidas. E aí então, novamente, quem quiser aqui entrar ao vivo, tirar dúvidas, mandem aí para solicitar para entrar. E ou se não quiser entrar ao vivo, mas quiser mandar aqui a pergunta, tem o botãozinho aqui para perguntar, beleza? Enquanto isso, vou dando meu boa noite aqui para a galera que está entrando, Cristiano, meu aluno, a Luciana, professor Ramon, mestre Ramon, André, minha esposa, beijo amor, o Everton, Flávio, grande Flávio aí já há um tempo na luta, Francisco acabou de entrar também. E é isso galera, Francisco, hoje é o seguinte, eu vou responder dúvidas da galera de TI. Você pode mandar a dúvida aqui ou você pode entrar, mandar o convite e a gente bater um papo aqui ao vivo, beleza? Enquanto vocês vão mandando aí as dúvidas, né? Novamente meu boa noite aí para o Francisco, para a Marcela. Já vou aqui respondendo algumas perguntas que a galera mandou. Primeiro aqui é a seguinte, né? O colega perguntou, concursos de TI de áreas diferentes, por exemplo, área policial, Tribunal de Contas, etc. Tem como conciliar de forma eficiente? Seguinte, a primeira coisa, a área aqui é de TI, né? Estou pressupondo que se você está estudando para TI, concurso de TI, então a área é TI. Claro que tem órgão policial, órgão Tribunal de Contas e outros órgãos, né? Então assim, só o fato de você já ter escolhido uma área, que no caso é a área de TI, já é um ótimo começo, né? E aí, claro, aí às vezes vai ser um concurso para o Tribunal de Contas, para o Judiciário, saiu agora BRB, né, área bancária, está previsto sair Tribunal de Contas de Santa Catarina, a gente tem o edital de ISS Aracaju suspenso, por exemplo, vai sair Cefaz Ceará, enfim, contanto que seja na área de TI, já é ótimo. Agora, claro, sempre que você falar em conciliar editais, né, e aqui por conciliar eu estou entendendo que você vai querer estudar para 2 editais. Estudar para 2 editais, comparado com escolher um e focar 100% nele, né? Não tem como ser mais eficiente. Sempre que você divide, por menor que seja o seu foco, você está diminuindo sua eficiência, né? Claro que se você está dividido, por exemplo, entre ISS Aracaju e Cefaz Ceará, são 2 concursos muito próximos, né? Da área de TI, área fiscal, e aí se você está tentando se dividir entre os 2, aí beleza, a perca de eficiência vai ser pouca, porque é a mesma banca, é a mesma área e sub-área, então menos mal. Agora se você está estudando, por exemplo, um concurso de alto nível como o Tribunal de Contas de Santa Catarina, e aí também quer estudar para Cefaz Ceará também, que é outro concurso de alto nível, mas da área fiscal, aí já complica bem mais, né? Então a regra é essa, quanto mais focado, mais eficiente. Em compensação, né, quando você foca em um, você está dizendo não para todos os outros, mas faz parte do jogo. Agora, o que você pode fazer é, se você está na dúvida de qual focar, você pode iniciar estudando a interseção dos editais. Então, estou em dúvida se eu vou fazer o TCE Santa Catarina ou algum outro Tribunal de Contas, enfim, está em dúvida ainda? Aí você pega ali as principais disciplinas e assuntos que costumam cair na área de TI, como, por exemplo, português, direito constitucional, direito administrativo. Dos assuntos da área de TI, tem um post lá no meu feed que eu coloco os principais assuntos, né? E aí você pode começar por aí, mas quanto mais rápido você escolher um foco, um edital e ficar focado 100% nele, melhor. Só lembrando que quando eu digo para você escolher um foco e seguir nele, não quer dizer que você tem que seguir e nunca mais mudar de ideia. Não, porque as coisas os editais vão aparecendo, outros vão sendo suspensos, então você vai avaliando, isso aí beleza. Agora você estudar 2 ou mais editais ao mesmo tempo, eu vou estudar aqui para o ISS Aracaju, mas também vou estudar para o BRB, que saiu agora, que apesar de ser da área de TI, mas os conteúdos são diferentes, bem diferentes até, aí realmente a chance de você passar é mínima. Então, é isso.
é isso, né? Não tem certo e errado. O que tem é um trade-off, né? Se você quer estudar para mais de um concurso, ao mesmo tempo você vai estar perdendo um pouco de eficiência, né? Galera, talvez alguns de vocês estejam perguntando aqui o que é isso, que é, né, a gente tem uma presença ilustre aqui na live, a Lube, minha cachorrinha resolveu ficar aqui no meu colo, não quer sair, então vai ser assim mesmo. Beleza, galera? E aí, novamente, o objetivo principal aqui dessa live de hoje é conversar aí com alguns de vocês. Então, quem tiver interesse já vai mandando aí. Tem uma opção aí de pedir para entrar ao vivo e a gente conversa um pouco, né? E aí, meu boa noite aí pra galera que entrou. Matheus, Cleiton, Guilherme, Felipe, Thales. Vamos lá. Alô, e aí novamente. Mais uma dúvida aqui. Qual a melhor certificação para TI? Cara, aqui eu falo sobre concurso público. E concurso público, certificação, não e nada é a mesma coisa. Assim, em termos de, eu ganho ponto a mais por ter certificação, não ganha. O edital obriga eu ter a certificação? Não obriga. Então, assim, certificação é coisa para quem quer seguir na carreira privada, quer seguir na carreira privada, que é lá que conta esse negócio de certificação. Para TI, se você está pensando, inclusive isso é um bom tema, porque realmente tem alguns concurseiros de TI que pensam assim, eu vou fazer uma pós-graduação em tal assunto para ficar melhor naquele assunto, ou eu vou fazer uma certificação Java para ficar melhor em Java e tal. Se você for fazer isso pensando unicamente em ser aprovado, em entender para ser aprovado numa prova de concurso, já digo de antemão que não vale a pena. Pós-graduação, mestrado, certificação, essas coisas assim, fazer cursos que não são voltados para concursos, né? Você ir lá na Alura, por exemplo, e fazer lá um curso de Java. Como não é voltado para concurso, o custo-benefício é baixo. Você vai ver coisas que não caem, você vai perder um tempinho. É melhor ir para o material do cursinho, beleza? Então, vou fazer aqui um mestrado em Data Science porque está sendo muito cobrado em concurso. Não vale a pena. Você vai gastar muito tempo em coisas que não vai servir para concurso. É melhor você continuar realmente focado aí no material do cursinho, seguindo o que a banca cobra, né? Porque afinal de contas, para passar em concurso, você precisa acertar as questões da banca e não saber da aula de machine learning, por exemplo. Beleza, Everton? Vamos aqui. O colega perguntou, você dá mentoria para o concurso do BRB? Eu dou mentoria para concurseiros de TI. Então, assim, não importa o órgão, sendo da área de TI. Inclusive, lembrando a todo mundo, quem não se inscreveu ainda na jornada do 0 ao 01, se inscreva, link na bio. Domingo, segunda e terça-feira, sempre às 20 horas, montando aí um evento focado na galera de TI. Vou falar sobre uma série de assuntos, estratégias, técnicas e ferramentas de estudo para vocês estudarem para concursos de TI de forma mais eficiente. E no último dia desse evento, eu vou abrir as inscrições para a quarta turma da mentoria do 01, né, uma mentoria focada em concurseiros na área de TI. Então, não perca aí esse evento. Beleza? Então, quem fez a pergunta aí do BRB, inclusive é um edital que saiu agora recentemente, né? Tiver interesse na mentoria, é só ficar lá de olho no evento, se inscrever no e-mail. E sobre o edital do BRB, falar aqui algumas coisas que pode ser que alguns aqui vão fazer. Primeiro, o edital veio bom no sentido de muitas vagas para TI, apesar de ser CLT, mas é num banco público, então é quase como ter uma estabilidade, né? Assim, existe uma estabilidade na prática. Só o meu alô aí para Joyce, a Joyce aí também 01, minha aluna da mentoria de 01. Então, assim, o BRB é uma ótima oportunidade. Aí a galera tá falando, veio muito assunto, muita coisa de TI. É verdade? Mas lembrem, galera, o que define quem vai passar na prova, assim, o nível da concorrência, basicamente é definido pelo quão bom é aquele edital. Então, assim, claro, é um edital bom, mas para os iniciantes aí, para quem está iniciando na área de TI, ou até não é tão iniciante, mas ainda não tem uma aprovação, para essa galera é ótima.
Mas, pô, para quem está disputando, por exemplo, um Cefaz Ceará, um ISS Aracaju, esses concursos, mesmo tendo menos conteúdo, mas com certeza eles vão ser mais disputados. O ISS Aracaju tem bem menos conteúdo, mas ele vai ser, em termos de qualidade da concorrência, vai ser bem maior, não tenho dúvidas. Então, assim, tá grande o edital? Realmente tá grande, a parte de TI. Mas tá grande para todo mundo. Então, assim, vão lá, estudem focado, lembrando dos princípios do estudo em camada. Então, cada tópicozinho lá que tiver, cada palavrinha, cada sigla, você tem que saber pelo menos o mínimo, né? Que nem seja uma Wikipédia, uma pesquisa no Google, né? Mas você tem que saber alguma coisa. E também lá sobre o edital do BRB, ele vai cobrar COBOL, né? Então, é obrigatório você pegar a última prova, que foi da mesma banca, né? A banca IADES. Então, pegar lá a última prova, ver a discursiva, ele colocou lá um link de onde foi que saiu um assunto lá da discursiva de COBOL. Então, lá já é um ótimo link para você estudar COBOL, né? Então, vai ter que estudar, é bem provável que caia de novo na discursiva. Então, é obrigatório pegar lá e, obviamente, fazer o máximo de questões da IADES, né? A gente tem que conhecer a banca. Beleza? Tem aqui mais algumas perguntas. E você pode falar sobre como melhorar o desempenho usando caderno de erros e revisões? Ainda está ao vivo aí, Paula? Para a gente conversar aqui rapidinho. Se tiver, manda aí o convite aqui que eu vou ver. Ó, o Matheus aqui fez uma pergunta também se eu vi o edital do BRB e quais os pontos focar, né? Primeira coisa, Matheus e aí demais quem for fazer o BRB. Fazer o ciclo de estudos colocando a quantidade de horas de cada disciplina mais ou menos proporcional à pontuação. Então, como vai ter discursivo e provavelmente a discursiva vai ser de TI, a grande maioria do seu tempo vai ter que ser estudando discursiva, vai. Ou vai ter que ser estudando TI, vai. Mas vai ter o segunda principal disciplina ali, português, né? Vai ter que estudar um pouco de português. As demais ali vai ter que ver alguma coisa também, uma carga horária menor. É provável que não consiga ver tudo, né? Mas tem que ver lá. E sobre os principais assuntos, né? Tem um post lá no meu feed que eu coloco os principais assuntos aí que costuma cair na área de TI, né? Mas ali é aquela história do estudo em camadas. Tem que ver a camada básica de tudo que tem ali, pelo menos, né? Então, saber pelo menos o que é cada uma daquelas siglas, você tem que saber. Eu vou chamar aqui a Paola novamente. Eu tinha conversado com a Paola na outra vez que eu fiz aqui, mas vamos conversar aqui com ela de novo. Ela tem uma pergunta boa. Apareceu aí para você, Paulo? Já mandei aí o solicitação. Pronto. Olha aí a gente aqui de novo. Batendo ponto. Boa noite. Tudo bem? Pois vamos lá, Paula. Faça de novo aí a pergunta e explica. Até para quem, por exemplo, não sabe aí o que é o caderno de erros. Então, Yuri, eu tô fazendo as revisões, né? E aí eu queria que você me ajudasse a entender como, sabe, melhorar esse meu desempenho, principalmente nas matérias de TI, que a maioria eu já tô fazendo bastante questão. Algumas eu pego, né, o comentário ali, dou uma ida lá nos frameworks para ver, né, a partezinha que está cobrando. E eu queria que você auxiliasse aí nesse sentido, de como fazer essas revisões, e usar o caderno de erros. Como que você sugere que isso seja feito? Perfeito. Vamos lá. Só para contextualizar aqui para alguns, a Paola ela está na segunda fase de estudo que é focado mais em revisão e no caso principalmente revisão por questões, ou seja, ela já viu ali a teoria do cursinho, né? Já deu o que a gente fala da primeira passada e está agora focando o tempo dela, né? Prioritariamente em revisar, fazendo questão e vendo comentário. Seguinte, Paulo, quando a gente está na fase de revisão, a gente tem dois grandes objetivos. O primeiro dele é aquilo que a gente já tem uma noção, a gente garantir que não vai sair da nossa cabeça. Então, pô, eu já aprendi tal coisa. Pô, mas você de vez em quando tem que ver aquilo, porque senão sai da sua cabeça. Show. O segundo grande objetivo da revisão é você, vou chamar aqui de tapar lacunas. Sim.
quais as lacunas de conhecimento que você tem, né? E aí, qual a melhor forma de identificar essas lacunas de conhecimento? É justamente indo para as questões que você errou. Então, é por isso que realmente é tão importante ir para as questões que você errou. Então, assim, a primeira coisa, você vai ter basicamente dois momentos quando você estiver revisando por questão. O primeiro momento é quando você ainda tem questões novas para serem feitas. Então, por exemplo, governança de TI, você está estudando para a banca CESP, né, que eu sei. Vamos supor que você já fez aí as questões de governança até 2018, 2017, mas ainda tem aí umas questões novas para fazer. Então, o que, é que você vai fazer? A sua prioridade vai ser fazer as questões novas. Vamos supor, 80% do seu tempo você vai fazendo as questões novas. Mas aí você pega esses 20% e foca em refazer as que você errou. Porque como as lacunas estão no que você errou, é bom de vez em quando refazer. Beleza. Então, por exemplo, a cada 5 sessões de estudo de governança, você pode pegar uma e focar só em refazer os erros. Tem só que tomar, assim, vamos dizer, saber de alguns fatos para você não achar que está fazendo algo errado ou algo estranho. Vamos lá, primeira coisa. Quando você refaz os seus erros, você vai perceber que algumas você vai acertar, vai, mas ainda assim a maioria você vai errar. Porque ali que você já errou, como você já errou uma vez, existe uma grande chance de errar de novo. Mesma coisa é uma questão que você já acertou, existe uma boa chance de você acertar de novo. Então, assim, hoje você deve estar com um desempenho de. Vamos chutar que você está 70%. Quando você for para essa sessão que é só de erros, só fazer questão que você errou no passado, isso vai cair bastante. Sim. Mas saiba que é normal, tá? Uhum. Então não se preocupe quanto a isso. Outra coisa importante é o seguinte: quando você está nessa fase ainda buscando chegar na média de 80% de acertos na disciplina, os erros, eles são sim uma boa fonte de lacunas e com um bom custo-benefício. Porém, quando você já tiver, não sei se você está em alguma disciplina assim, mas quando você já tiver passado dos 85%, já beirando os 90%, aí aqueles 10% de erro já não tem um bom custo-benefício, porque aí já sobrou só realmente questão difícil e questão polêmica. E aí, então, nesse caso, esses 10% já não vale tanto a pena, você vai mais a se frustrar fazendo aquelas questões e vendo que é difícil e provavelmente errando de novo. Sim. Né? Assim, é coisa normal, aconteceu comigo. Tinha questão lá que eu fazia, refazia, eu olhava lá no histórico, errei 3 vezes, errei 4 vezes. Pô, uma questão dessa que eu vou e faço 3, 4 vezes, muito provavelmente não é um problema de lacuna de conhecimento. É um problema de ou a questão foi mal elaborada, ou realmente é muito difícil, não vale a pena. Aí o que, é que eu fazia? Eu fazia era marcar ela como correta para ela sair É. desse caderno de erros, né? Então porque tem questão que não vale a pena você perder tempo, né? O negócio é que a gente não tem como saber de antemão. Ah, quais as questões aqui são muito difíceis ou são polêmicas a ponto de, se eu nem lesse, era até melhor? Não tem como a gente saber. Então a gente envolve um pouco aí de experiência. Agora sim, você falou caderno de erros, né? Eu quero entrar um pouco mais nesse assunto porque eu vejo algumas coisas que, na minha opinião, assim, não fazem sentido, assim, não vale a pena serem feitas. E eu quero saber, o que é exatamente que tu chama de caderno de erros? Tu separa essas questões? Como é que tu monta esse caderno de erros? Então, como você sabe que eu já venho estudando há um tempo, antes eu não usava o TEC, agora eu comecei a usar o TEC. Já tem um tempo que eu comecei a usar o TEC. E hoje eu só marco como favorita as que eu errei e as que eu tive dúvida. Então eu pego pra ser, né, o meu caderno de erro, tanto essas que eu errei quanto as que eu tive dúvida. E antes eu fazia o seguinte: eu pegava ou o enunciado inteiro ou uma parte do enunciado e a parte que eu fiquei com dúvida, sabe? Só que como tava ficando muito grande, eu via que eu não ficava lendo aquilo tudo, sabe? Eu achava que era um custo-benefício péssimo eu ler aquilo tudo. Só que às vezes eu errava novamente, né, as questões que eu já tinha colocado lá no meu caderno do Evernote que eu uso. Eu comecei a repensar em achar que eu tava fazendo alguma coisa errada, entendeu?
por isso que eu tô querendo saber qual que é o modo certo de fazer esse caderno de erro, de eu tava até pensando, eu vi uma pessoa no Instagram que fez vários tópicos, né? Aí cada matéria lá, ela colocava a matéria e colocava o que ela precisava saber sobre aquela matéria, sabe? Só que não era de TI, na verdade, era direito. Eu queria saber, com relação a TI, como eu faria isso? Perfeito. Essa forma antiga que tu fazia é justamente isso que eu vejo algumas pessoas fazendo e que, pelo visto, você já tirou essa conclusão que realmente tem um custo-benefício baixo, né? Não é questão de, é errado, mas a eficiência é baixa. Você vai perder um tempo ali separando a questão e para depois você ler tudo, né? E normalmente no início é quando a gente tem mais dúvida, quando a gente erra mais e fica com mais dúvida. Aí você quase toda a questão acaba colocando É? lá e não lê. Então, assim, não vale a pena. Não nesse momento de início. Essa sua forma atual está bem melhor, porque você só favoritando, eu imagino, tenho quase certeza que lá no TEC você consegue rapidamente voltar só para as questões que você Sim. favoritou, e aí refaz, e aí quando você achar que não, essa questão não precisa mais estar aqui, é só você desfavoritar, né? Então, quanto a isso aí, tranquilo. Mas simplesmente se você só pegasse realmente as que você errou, que lá no TEC também dá para fazer, no QC também, só botar apenas questões erradas, ou seja, é um caderno de erros, não deixa de ser, né? Já, o próprio sistema de questões já faz isso, né? Aí eu imagino, você também coloca as questões que você ficou em dúvida, você deve pensar assim, pô, eu vou fazer só as questões que eu errei, só que essa eu acertei, mas foi na dúvida. Então é melhor eu marcar também para não perder, né? Não vou dizer assim que faz sentido o raciocínio, mas aquela história, lembre que a questão ela vai continuar lá no banco de questões, não vai perder a questão. Em algum momento, quando você for refazer questões, inclusive as que você acertou, porque cedo ou tarde esse momento também vai chegar, se é que já não chegou para alguns assuntos. Então você vai refazer lá as questões que você já acertou. Então, não vou dizer que não precisaria, porque realmente é tão simples, né? Você só favoritar. Então, beleza. Mas, tipo, questão que você ficar em dúvida, e toda vez que você ficar em dúvida, vou guardar aqui no meu Evernote, aí realmente você já percebeu, né, na Não vale pele a pena. que o custo-benefício é baixo, né? Sim. Mas, assim, sobre essa parte a partir das questões e separando o material de revisão no Evernote, né? Não é que não deve ser feito. Deve sim. Só que não dessa forma de tipo, na dúvida, vou colocar no Evernote. Isso daí é ineficiente. É tipo assim, quando você tiver uma certeza, uma razoável certeza de que aquele assunto ali é importante, não está na sua cabeça, né? É uma lacuna. E ou é um decoreba, aí você separa. Né? O Evernote fica lá, principalmente os decorebas, principalmente para você rever na reta final. Realmente ali, faltando ali 2, 3 semanas para a prova, é bom já ter esse conjunto de conhecimentos condensados, né, em um canto central. No caso aí, você usa o Evernote. Mas isso não pode ser muito grande. Porque aí, se você realmente ficar, tipo, toda questão que eu estou em dúvida, eu vou colocar lá. Aí acaba que Fica vira um muito. material de. É um resumo? Mas é um resumo de tudo, que aí você não vai saber diferenciar o que é mais importante e o que é menos importante. Né? E como nessa estratégia de fazer muita questão para revisar, querendo ou não, mesmo aquilo que você viu, pô, eu errei ou fiquei na dúvida, mas eu acho que não vale a pena ir para o Evernote. Beleza, não vai para o Evernote, mas vai ficar lá no banco de questão. Cedo ou tarde você vai passar por aquela questão de novo. E se realmente é um assunto minimamente importante, aquele assunto vai aparecer em outra questão. Então, é um pouco daquela história da síndrome do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. O cara, isso aqui é importante, tenho que guardar, senão eu vou perder. Mas, pô, tá É lá no banco de importante. questão. Ou se tiver no Evernote, não vai fazer assim tanta diferença você colocando tudo lá, porque não vai conseguir ver tudo. Enfim, mas é isso. Então, eu tenho várias dúvidas, porque realmente, como você já sabe, eu tô entre aspas, reta final, né? No pós-edital de Aracaju. E assim, as minhas dúvidas são mais com relação às matérias de TI. Igual você falou, Paula, você pode fazer 5 rodadas de tarefas de
governança de TI, por exemplo, e na quinta pega e refaz os seus cadernos de erro. Talvez um dos erros que eu esteja cometendo com relação a descobrir, entre aspas, assim, a minha estatística, né, o meu desempenho nas matérias é porque, como, por exemplo, banco de dados, que é, né, o meu pior percentual em TI especificamente. Eu faço muita questão e eu refaço muita questão quando eu erro, né? E aí meu desempenho vai lá embaixo. Já a governança de TI, eu tenho até uma dúvida que eu queria tirar com você. Que é a seguinte, eu tô fazendo bastante caderno de questão, né, de governança de TI, e lá no, em Aracaju juntou tudo, PMBOK, IT, COBIT, tudo jogou em governança de TI. Beleza, daí eu faço o caderno de questão de governança de TI. Porém, a gente tem praticamente tudo novo. O COBIT 2019, IT 4, PMBOK 6, enfim. No início, eu estava assim, não vou fazer essas questões que são antigas. Só que eu descobri, né, com a ajuda do Lucas, que lá da ABIN, né, que foi o seu colega aí, que assim, vale muito a pena fazer questões antigas, né? E aí a minha questão para você seria isso. O que que eu faço com relação a isso? Eu tenho que separar, porque hoje em dia eu tô acostumando favoritar muitas questões de governança de TI que falam sobre coisas antigas e eu coloco assim geralmente eu coloco assim, ah, isso permanece, por exemplo, no COBIT 2019, isso permanece no PMBOK. Você acha que isso é eficiente ou o que você sugere nesse caso? Vamos lá. É, Até eu tô porque os começando a achar frameworks aqui são que tá. gigantes, né? Para ler é complicado. Vamos lá. Realmente, para essas versões mais recentes, que tem poucas questões, então essa estratégia de revisar por questões os frameworks recentes, realmente não vai ter muito o que fazer, né? Você tem duas opções. A primeira é realmente reler o material do cursinho da versão nova, se é que você já não fez isso, né? E a segunda opção realmente é essa de ir para as versões antigas, sabendo que vai ter esse overhead de você ter que analisar se é algo da versão antiga ou não. Realmente tem uma perda de ineficiência, tem essa ineficiência? Tem, mas realmente não teria muito o que fazer. Mas nesse caso, reler a versão atualizada, reler ou ver a videoaula, a versão atualizada do framework, para você que tem tempo, eu sei que você está no pós-edital, mas a prova ainda não está muito marcada, né? Então daria para fazer. E se você já fez, aí realmente vale ir para a versão anterior. Mas vá só para a versão anterior, não vá para, por exemplo, Cobit 4.1. Aí não, aí já é demais, já poderia confundir demais a cabeça, né? E então, assim, é mais ou menos isso, né? Realmente tem isso, é um problema, mas não tem muito o que fazer, né? Não tem No caso, não sei no jeito. técnico, mas no QC, no comentário, muitas questões já de versões antigas, né? A galera já comentou lá dizendo, ó, tá diferente do. Essa questão tá um pouco desatualizada, agora na versão atual é assim. O pessoal lá do QC, em termos de comentários, né? Da comunidade lá de conselhos, é melhor nesse sentido. Então, de vez em quando, dá uma pesquisada lá nos comentários também das questões. Tá certo. Tá bom, hein? Eu Beleza? tenho muita pergunta, mas a gente vai falando lá, dia 2, né, que começa. Tranquilo, Paulo. Isso, manda Obrigada. mais aí por escrito, enquanto isso eu vou chamando aqui, ver se tem Tá mais alguém joia. aqui para Muito entrar. obrigada. Boa noite. Nada, até mais. Pois, pessoal, se mais alguém aí quiser entrar ao vivo, só mandar aí o convite. Quem quer, fala aí que eu mando o convite. Enquanto isso, só um minuto, pessoal. Enquanto isso, ó, eu vou responder aqui a pergunta do Cristiano. Na hora de refazer as questões, é melhor zerar as estatísticas? Cara, esse ponto aí, eu já tinha refletido um tempo atrás. Eu não vou dizer que tem o melhor ou o pior. É uma questão realmente de tem pontos positivos e negativos, né? Qual é a vantagem de você zerar? A vantagem é que você não vai mais ficar vendo ali se aquela questão que quando você refaz, o QC, pelo menos, ele diz lá, essa questão você já fez e acertou, ou já fez e errou.
Aí isso acaba dando um efeito psicológico. Você pensa, pô, essa questão aqui eu já fiz e errei. Então vou tentar ver aqui, começa a procurar pelo em ovo, porque você viu anteriormente que errou, então às vezes tem esse probleminha mesmo. Eu pessoalmente nunca zerei as estatísticas, mas você pode testar e zerar só uma disciplina. Zera uma disciplina e compara se você acha que valeu a pena zerar ou não, né? Não precisa zerar tudo de uma vez lá no QC, dá pra zerar de um em um. Beleza, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para trás. Acho que eu tinha um colega que tinha feito aqui antes. Aqui, ó. Sobre a questão de conciliar editais. Acha mais interessante, desde já, focar, por exemplo, perito da PF, mas se surgir no TCE no meio do caminho, adaptar para o concurso mais próximo? Seguinte, perito de TI da PF, claro, cedo ou tarde vai ter, mas tá uma coisa muito sem saber quando. Eu recomendo que você procure já focar em algo mais para o curto prazo, algum edital que já esteja previsto de sair e que lhe interesse, obviamente, né? Por quê? Porque, querendo ou não, essa urgência de ter um edital, de ter a prova, faz com que você estude mais, melhor, mais focado e vai ganhar a experiência de prova, né? Então, assim, contanto que você esteja dentro da área de TI, muita coisa vai se aproveitar, né? Claro que qualquer concurso que você for fazer, mesmo sendo da área de TI, um ou outro sempre vai ter uma coisinha, uma disciplina nova, né? Então, o perito de TI da PF vai ter lá direito penal a mais, vai ter uma série de assuntos de TI a mais. Mas existe um núcleo, né, de assuntos e disciplinas que costumam se repetir na área de TI, e aí você vai estar treinando esse núcleo, né? Então, por exemplo, você pode escolher aí um TCE Santa Catarina, principalmente se você for do Sul, né? Também, claro que vai depender de onde é que você está hoje, né? Se você não entrou nem no serviço público ainda, então é melhor você, em regra, assim, se você quer entrar logo, é melhor você ver um edital de concorrência menor, né? Como eu falei, basicamente, a concorrência menor está onde o salário é menor. Concorrência maior onde o salário está maior. Né? E quando eu falo em concorrência, não é a quantidade de inscritos, não. É a qualidade, o nível de conhecimento que você vai ter, né? Então, uma prova aí da Cefaz Ceará, você vai estar disputando com a galera de TI que já estuda há um bom tempo, muitos já, inclusive, com aprovações, muitos já servidores públicos. Agora, se você for fazer, por exemplo, um BRB, então você já vai concorrer mais ali com os iniciantes e alguns que até já estão estudando há um tempo, mas não tem aprovação, ou até tem, mas não foi chamado ainda, ou foi uma aprovação bem inicial. Agora, claro, se você já está dentro do serviço público, já está ali ganhando mais ou menos, e aí está buscando concursos melhores, né? Porque está querendo melhorar, aí beleza, você olhar para os principais concursos de TI, né? Que o período de TI da PF estaria incluso. Mas ainda assim, dentre os principais concursos que lhe interessam, procure um que esteja mais próximo de sair o edital, por exemplo, TCE Santa Catarina. Deixa eu ver mais algumas perguntas. O Felipe está perguntando: acredita que material de cursinho é o suficiente para acertar questões de linguagem de programação? Cara, se você souber tudo que tem lá no material de cursinho e, de preferência, revisar por questões para ir complementando algumas coisas, já vai ser muito bom para a grande maioria dos concursos, pode ter certeza. Agora, se você já está estudando há um bom tempo, ou você está disputando cargos de alto nível, aí já vai precisar ir um pouco além do material dos cursinhos, né? Mas, assim, em resumo, não é 100% o material do cursinho, mas é por onde você tem que começar. Não adianta querer começar pelo livro ou fazendo um curso de linguagem de programação que não é voltado para concurso. Não tem um bom custo-benefício. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Gustavo perguntou: boa noite, não vai poder acompanhar, mas fica o recado que você. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pelo elogio, meu cara. Vamos ver aqui. E aí, galera, vamos ver aqui o Matheus. Matheus, quer entrar aqui ao vivo? Bater um papozinho rapidinho? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mandei um convite aí para ti. Se tu quiser, entra aí. Se não quiser, fala aí que eu respondo aqui. Espera aí que a Lug tá fazendo barulho aqui para. Fala, Matheus. Fala, professor Yuri, tudo bem?
Tudo bom, meu Tudo cara? certinho. Tudo certo. E aí, manda aí a pergunta. Ou Então, mais de uma também. a minha dúvida é com relação. Eu estava ouvindo, né, você respondendo a. Me fugiu o nome, eu acho Paola, né? Priscila. Paola, Paola, Paola. Paola. E, e surgiu com relação a questões, né? Ela falou assim: ah, determinado assunto eu já terminei, eu zerei as questões, outros não. E a minha dúvida é: quando você tem um concurso, por exemplo, a IASE no BRB, né? Algum determinado Uhum. assunto tem poucas questões, qual é a melhor estratégia? Talvez seguir para uma banca que tem ali um perfil meio parecido, ou focar mais ali em teoria. Você que já tem aí um- uns anos aí de experiência, o que você recomenda para a galera? Show, beleza. Boa pergunta, né? Realmente é um problema, né? Um banco como a IADES, principalmente dos assuntos de TI, vão ser menos questões. Mas você vai ter que começar por lá. Então, vai fazer o máximo de questões que achar. Inclusive, se não tiver muitas no QC ou no TEC, vai lá no site da banca, procura mesmo direto lá nas provas, faz o máximo de questão. As disciplinas como português, raciocínio lógico, provavelmente isso não vai ser um problema. TI, muito provavelmente sim, vai ser. Talvez tenha alguns assuntos lá específicos que não tenham nenhuma questão. Aí, nesse caso, primeira prioridade é fazer e refazer, mas vai ter um momento que pô, você não vai ficar lá refazendo 3, 4, 5 vezes, né? Então você começa a dividir o seu tempo entre continuar focado na banca, mas aí realmente ir para outra banca. No caso, eu acho que é melhor ir para a FCC. Por quê? É a que tem um estilo de cobrança parecido, né? A BCDE, então assim, CESP, fora. Mesmo que seja a BCDE do CESP, fora. Você até poderia ir para outras bancas menores que têm um estilo parecido, porém, geralmente as bancas menores, elas têm mais questões polêmicas, né? A FCC, apesar de, na média, ela vai ser, sim, um pouco mais difícil que a IARES, mas são questões mais justas, menos polêmicas, com menos problema de interpretação. E o principal motivo é, a FCC é uma banca que cedo ou tarde, aí, se você continuar estudando aí por um bom tempo para concurso de TI, cedo ou tarde você vai fazer uma prova dela. Então, você já tem, vai ter um pouco de background dela. Então, é isso. Vai meio que dividir, vamos dizer assim, entre fazer e refazer o máximo de questões da banca que você achar e fazer de outras bancas, né? E só um detalhe sobre quando você for procurar questões da banca, você pode, por exemplo, eu quero aqui procurar questões de Java, da IADES. Aí, normalmente, o que, é que a galera faz? Vai lá, bota lá, banca IADES, disciplina, programação, assunto, Java. Aí vai vir lá algumas questões e aí você vai fazer. Porém, é comum os bancos de questões, às vezes, classificar as questões erradas. Então, mesmo depois que você fizer todas as que tem Java, você tira o assunto Java e bota a palavra-chave. Tem lá o campo de palavra-chave no Sim. PC, no Tech, deve ser também. Você escreve Java. E aí bota não resolvidas. Para realmente ele procurar se tem alguma questão ainda de Java que você não resolveu. Então, porque às vezes eles classificam errado ou não classificam, né? Tipo, coloca como programação, mas não coloca o assunto Java. Eu citei o exemplo aqui do Java, mas na verdade dificilmente isso deve ter acontecido com Java, mas outros assuntos Tem menos algum conhecidos. protocolo, geralmente, né? Quem classifica, às Como? vezes, algum protocolo, às vezes, quem classifica não sabe. Ah, isso é redes É. ou é engenharia de software? O cara às vezes não sabe, né? E vai classificar de errado. E e o contrário também acontece, inclusive é algo para se prestar atenção, que é o quê? Você bota lá um determinado assunto que você quer estudar, vamos supor novamente Java. Só que aí, às vezes, vem assuntos que até tem alguma relação com Java, mas não é Java. Né? Ou pelo menos não o que a banca está cobrando. No caso aí do BRB, eu sei que tem Java, deve ter também alguns frameworks. Mas vamos supor que, vamos supor um framework Java aqui, o Struts. Nem é mais usado, né? Mas o Struts. É um framework Java? É. Pode ser que tenha uma questão de Struts que a galera classificou como Java. E aí vai aparecer no seu filtro. Porém, não tem Struts lá no BRB. Até não cheguei a olhar direitinho, mas se eu não me engano, não tem Struts. Então, assim, é bom ficar também atento para não ficar fazendo questão fora do escopo. Sim. E aí o cara que fica desatento, que confia no que o filtro do QC traz, ele vai ver lá struts, aí vai pensar, eita, tenho que estudar isso aqui, aí vai e procura no YouTube sobre aquilo, sendo que na verdade está fora do Fora do escopo, né? escopo, né? Então é Beleza, beleza, professor. Acho que esse assunto foi
foi sanado aí. Agora, se eu deixar a oportunidade, mais uma pergunta agora com relação às discursivas. Você que também já passou por algumas discursivas, né, durante o seu período de concurseiro aí. Edital na praça, já sabemos ali, o escopo é grande. Qual a sua sugestão? Né? O que fazer ali agora? Vamos ali para a área mais bancária, seguimos para os assuntos mais em alta em TI, LGPD agora vindo bem forte, Data Science. O que você acha que vem aí? Se pudesse dar um chute claro. Beleza. Sobre discursiva, primeiro sobre preparação e a segunda sobre o dia da prova. Vou começar pelo dia da prova porque vai ser mais rápido. Vai ser uma prova apertada, né? Assim, apesar da IADES, as questões serem um pouco menores, um pouco mais diretas, mas, pô, se não me engano, vão ser 60 questões objetivas, duas discursivas, 4 horas e meia. 4 horas e meia, tudo junto, né? Então, assim, a gestão de tempo aí vai ser importante. E a primeira coisa é saber que provavelmente não vai dar tempo. Assim, no seguinte sentido, você vai sair da prova com aquele sentimento, mesmo que você saia no finalzinho, provável que você saia com aquele sentimento de que, pô, se eu tivesse mais tempo, teria sido melhor. Provavelmente isso vai acontecer. Então, assim, já saiba que isso vai ser uma coisa natural. Então, não fique frustrado caso isso aconteça. Uhum. Segunda coisa, você já tem que chegar lá no dia da prova sabendo a ordem que você vai executar cada atividadezinha, né? Quais essas atividades? Analisar a discursiva, resolver as questões objetivas, fazer rascunho, passar a limpa a discursiva, marcar o gabarito da objetiva. Então, várias coisinhas que você tem que já decidir em que ordem você vai fazer, né? Para aproveitar melhor o tempo. E aí aqui eu já vou passar algumas diretrizes que eu recomendo, né? Primeira coisa, depois daquele basicão de ver se tem todas as folhas, assinar alguma coisa que tem que assinar, a primeira coisa que eu recomendo é você ler as discursivas, certo? Já lê lá e já analisa e faz meio que uma espécie de brainstorming. Então, tipo, tudo que tu imaginar pô, isso aqui eu acho que talvez seja isso ou aquilo, já vai deixando lá no papel, coloca palavra-chave, enfim. Não é nem no rascunho ainda, isso ainda é antes do rascunho. Já vai colocando lá, certo? E aí depois, já tenta montar meio que um esqueleto, ainda é antes do rascunho, né? Um esqueleto de cada tópico, tipo, quantas linhas você vai colocar para cada tópico. Se é que vai ser necessário, né? Porque lá, olhando a última discursiva, tinha umas coisas lá meio mais técnicas. Tipo, até onde eu li, só te interromper um pouquinho, até onde eu li era um texto, se eu não me engano, dissertativo ou descritivo. Isso. Aí eu não entendi muito bem no edital, não ficou muito claro se são 20 linhas cada discursiva ou são 15. Cada uma vai ter de 20 a 30. Nossa. Ou seja, no mínimo 20, no máximo 30 para cada uma. Para cada uma, né? Isso. Puxado. Tanto é que você olhar lá, ele, na última prova, ele botou 2 vezes o espaço de 30 linhas, né? Que é justamente para cada uma das questões. Uhum. Então, assim, dia da prova, né? Comece por lá, já faça esse esqueleto com ali as palavras e expressões-chave que você vai fazer em cada tópico. Segunda coisa, aí beleza, depois disso, aí você vai para a prova objetiva, já dá uma primeira passada na objetiva, já começa pelos assuntos que você tem mais familiaridade. Provavelmente vai ser TI, que é o que você vai estudar mais e tal. Então já começa por TI. Raciocínio lógico, provavelmente é bom deixar por último, tem um baixo custo-benefício, né? Mesmo quando a gente sabe raciocínio lógico, mas normalmente demora as questões. Então, já dá essa primeira passada, mas lembrando que essa primeira passada é aquilo, é focar nas questões fáceis e que você já sabe resolver ou já tem ali uma ideia para colocar lá, pelo menos eliminar algumas coisas. Não é para ficar perdendo tempo, muito tempo, principalmente se a questão foi difícil. Foi difícil ou não sabe, pula. O objetivo dessa primeira passada é já garantir logo essas questões mais fáceis ou pelo menos eliminar alguma coisa. Talvez você não saiba, mas, pô, eu acho que é a letra A. Pelo menos você já bota lá uma marcação mostrando que você, na primeira vez que você leu, você achou que o mais provável era que fosse determinada letra, né? E aí, depois dessa primeira passada na prova objetiva, isso aí é no máximo com 2 horas de prova, já tem que ter feito isso. Aí, depois disso, você volta para discursiva. Aí você vai analisar se vai fazer rascunho, ou se só de uma, ou se vai dar tempo de fazer rascunho, fazer alguma coisa.
Aí, nesse momento, o rascunho é o coringa nesse caso de gestão de tempo, né? Porque discursiva você tem três coisas para fazer: leitura, análise, né, e esqueleto, que foi o que eu falei, depois rascunho, depois passar limpo. A primeira e a terceira você tem que fazer Obrigatório. obrigatoriamente. Tem que arrumar tempo. O rascunho é o que fica ali. Se você vai conseguir fazer ou não fazer, ou fazer um pouco, né? Às vezes dá para fazer só de uma e da outra não, vai ter que passar direto. Faz parte, né? Faz parte, né? Não, lá na hora da prova, já saiba que muito provavelmente isso vai acontecer. Então, se você conseguir, por exemplo, fazer rascunho só de uma, a outra você vai ter que passar direto, mas não fique frustrado não, porque muito provavelmente todo mundo lá Tá no mesmo vai estar barco. com o mesmo problema, né? Beleza. E... Só um minuto. Beleza. E aí depois, volta, dá mais uma passada lá na prova objetiva e quando você for passar a limpa discursiva, faça isso no máximo faltando ali meia hora para a prova. No máximo faltando meia hora, talvez até com uma hora, já tenha passado a limpa discursiva para garantir logo ela, não deixar a discursiva para os últimos minutos, porque é importante a discursiva, né? Vale muito ponto. Agora, sobre a preparação. Primeira coisa, tentar achar se é que tem aí discursivas da IADES de TI. Até agora a gente sabe que tem a última prova, né, de 2019. Não sei se tem outras, mas pegar o máximo lá de prova. A segunda coisa é a seguinte: o que você está estudando para a prova objetiva, automaticamente você está estudando para a prova discursiva, né, em termos de conteúdo. O conteúdo é o mesmo. A discursiva, o que muda é só com relação à forma, né? Inclusive, não sei se você viu, mas depois vai lá no meu canal do YouTube, no Telegram, tem a live número 3. Tu já viu essa live? Sei da live, eu não assisti porque não fiz ainda nenhuma prova que tinha discursiva. Discursiva, né? Então pronto. Vou ver agora essa é obrigatório Uhum. em algum momento aí, nessa semana ainda, veja lá aquela live focada em discursiva, que já vai te dar um norte bom sobre como se preparar, como fazer, né? E aí, assim, você vai ter que chutar alguns assuntos mais prováveis de cair na discursiva. Então, por exemplo, COBOL, aquela parte COBOL, e SQL, que foi o que caiu na última discursiva, tem uma chance boa de vir agora. E aí, ali outros assuntos também, que, sei lá, vamos supor que você achou outras discursivas da IADES, de TI, dependendo do que tiver lá, é um bom chute também. Então, assim, você vai ter que chutar esses assuntos e, consequentemente, dar um pouco mais de tempo para eles no seu estudo. Na preparação para a objetiva, né? Isso, né? Exatamente. Então, tipo, eu acho que pode cair também, tipo, SQL. Então, lá no seu preparo para a objetiva, dentro do contexto da disciplina de banco de dados, coloque um tempinho a mais para SQL. Beleza. Show? Beleza. Obrigado, professor. Veja lá você e os demais aí que tiverem aí essa live 3, vai dar um norte bom sobre discursivas. Pode deixar, belíssimo. Um abraço. Valeu, Matheus. Valeu. Até mais, abraço. Vou ver se tem mais alguma questão aqui que eu não tenha respondido. E aí, galera, vamos ver aqui. Matheus aí, eu já entrei aqui com ele. Beleza, pessoal? Mais alguém aí vai mandando aí as perguntas. Novamente, lembrando aí que domingo, segunda, terça-feira, às 8 da noite, a gente vai ter a jornada do 0 ao 01, um evento aí online gratuito que eu estou preparando, focado aí nos concurseiros de TI, sobre estudo para concursos, né? Voltado aí na área de TI. Então, quem não se inscreveu, link na bio, tá imperdível. E quem tiver interesse em entrar na turma de mentoria, no final do terceiro dia eu vou abrir as inscrições aí para a nova turma de mentoria do 01, focada em concurseiros da área de TI. Beleza, galera? Então é isso. Caso tenham mais alguma pergunta, mandem aí. Se não tiver... Opa, estou vendo aqui que o Bruno mandou. Algum conselho para quem está começando agora, pegando literalmente tudo do zero? Vamos lá. Primeira coisa. Você vai achar que é muito conteúdo, normal. Eu também achei que era muito conteúdo. Mas é aquela história. Não é a quantidade de conteúdo que define se vai ser fácil ou difícil. É basicamente o salário. Então, se você pegou muito conteúdo, mais de um concurso que paga menos, então você vai estar ali disputando, claro, se você der o gás, né? Outra coisa, tem que começar, assim,
eu sei que tem que ter um investimento, né? Mas comece por um material de cursinho. Vai ter ali um custo-benefício melhor para você estudar do que ir para um livro ou ir para a internet direto. Eu sei que na internet tem tudo que a gente possa imaginar, principalmente da gente da área de TI. Mas não é voltado para concurso, né? Então, se puder já investir, invista no material de cursinho. Se não puder, aí beleza, vá para a internet. Todo cursinho tem uma série de materiais grátis também. Então, se não puder investir ainda, pelo menos esse material grátis, você já pega lá. E assim, saiba que a gente da área de TI, a gente tem uma grande oportunidade aí nesse mundo dos concursos. TI é uma área muito importante e está crescendo cada vez mais, não só no administrativo privado, mas também no serviço público. Então, assim, eu sei que tem outras carreiras também tentadoras, tipo área fiscal, área controle, área policial, às vezes com muitas vagas. E aí eu vejo que alguns concurseiros de TI acabam cedendo a essas tentações e saindo da área de TI e estudando para outras áreas, né? Não recomendo, eu acho que você já vai estar muito, mas muito bem servido dentro da área de TI. É sua formação, então a concorrência vai ser menor, já que você vai concorrer só com outras pessoas também da área de TI, né? Se você for para uma área fiscal, área controle, área policial, né, geral, você vai estar concorrendo aí com todo mundo, né? Com o Brasil todo aí que estuda para esse concurso. E saiba também que no início não queira aprender tudo de primeira, porque simplesmente a gente não aprende tudo de primeira. E saiba que fazer questões da sua banca é muito importante. Afinal de contas, para passar no concurso, você precisa acertar a questão da banca, né? Você tem que buscar isso. O Cristiano está perguntando entre dois concursos, melhor buscar pela afinidade ou pelo dinheiro? Cara, boa pergunta. Na verdade é o seguinte, eu acho que são várias, claro que isso varia de cada um, mas são várias coisas que você tem que avaliar. Eu, por exemplo, o que é que eu avaliava? Avaliava sim o dinheiro, né, o salário, né, porque pô, salário bom a gente se interessa mais. Avaliava também o que você chamou de afinidade, que é no seguinte sentido, né, de será que eu quero exercer esse cargo, vou gostar, né, esse órgão. Mas eu também avaliava outras coisas, por exemplo, a cidade, onde é que ia ser o concurso, né? Vai ser eu vou ter que morar na cidade tal. Será que eu quero morar lá naquela cidade? Claro que cada um desses pontos de análise tem pesos diferentes, né? Você, por exemplo, salário é muito mais. Então, assim, é algo para fazer um meio termo, né? Você pode fazer o quê, Cristiano? Pegar uma tabela, faz uma tabela, bota lá, quais são as coisas que eu quero avaliar, né? As variáveis. Eu quero ver o salário, a carga horária, a cidade, o cargo, o status do cargo. Aí vai colocando numa coluna. Aí na outra coluna você coloca as opções, né? Eu estou em dúvida entre o concurso A e B, né? Ou A, B e C. E aí você monta uma matriz, né? E aí para cada variável você define um peso. Né? Qual é o peso maior aqui para mim? É o salário? É a cidade? É a afinidade com o cargo? É alguma outra coisa? Aí você dá pesos lá de 1, 2 e 3, por exemplo. E aí depois, para cada cruzamento da matriz, você dá uma nota. Então, para o concurso A, em termos de, por exemplo, salário, qual é a nota dele? Né? Então, um salário mais alto é a nota maior, um salário mais baixo é a nota menor. Em termos de afinidade, qual é a nota que você dá para a sua afinidade? Isso aqui tenho uma afinidade melhor, gostaria de exercer esse cargo, dá uma nota maior. Então, preenche toda essa matriz e aí depois multiplica pelo peso, soma tudo e vê a nota que deu maior. A nota que deu ali maior é o que, teoricamente, nesse cálculo aí, vai ser a sua melhor opção. Agora, sim, é difícil tomar essas decisões, mas são decisões boas, né? Saiba que se você está na dúvida, né, dificilmente você vai ter uma certeza. Mesmo quando você decidir, você ainda vai ficar com o pé atrás. Então, assim, nessas decisões, duas coisas você tem que ter em mente. Você tem que decidir rápido, porque senão você fica nessa indecisão, prejudica o seu foco. E a outra é saber que quando você decidir, você vai ter esse sentimento de ficar com o pé atrás. Pô, será que a outra opção não era melhor? Né? A única coisa errada é ou você demorar a decidir, ficar aí vários dias na indecisão, ou pior, você não decidir, ou pior, você decidir pelos dois. Né? Aqui é o conciliar os editais. Não, vou estudar aqui o edital A e o edital B. Aí isso daí é ruim. A minha esposa está falando que usou isso para decidir onde eu ia fazer
a residência dela em ortopedia pediátrica, né? E aí a gente fez essa matriz, né? Quais eram as variáveis? Ah, a cidade. Eita, deixa eu beber uma água aqui que quase que eu engasgo. Mas enfim, é uma forma aí de você decidir. Beleza, pessoal. Felipe aqui está perguntando. Vamos lá para a última pergunta aqui do Felipe. Você fazia resumos na sua preparação? Para quem está iniciando e mesmo para quem está intermediário. Fazer você mesmo à mão, eu recomendo não fazer. É um baixo custo-benefício, né? Apesar de, tipo, se você fizer você mesmo seus resumos à mão, sei lá, um mapa mental, uma tabela, você mesmo fizer, você vai aprender melhor aquele assunto? Vai. Porém, você vai diminuir bastante a sua velocidade no avanço. E aí a gente sabe que concurso público é muita coisa para estudar. Se você for fazer resumo dessas coisas todas, você vai demorar muito a terminar toda a disciplina. Então, assim, para quem está começando, eu não recomendo. Mesmo para os intermediários, ainda tem que ser com parcimônia. Agora, o que você deve fazer aos poucos, né? É separando um material de revisão, mas que você não fez, você só separou. Então, você pegou lá tirou um print de uma tabela, copiou e colou um resumo do professor, né? Ou algo que você viu nas questões, né? Hoje em dia, os materiais normalmente têm resumo, ou como a gente revisa muito por questões, então constantemente você vai estar vendo lá comentários explicando, né? Aí, claro, quando você estiver mais avançado e tiver tempo, aí sim você pode selecionar os assuntos mais importantes para fazer um resumo. Beleza, galera? Então, obrigado aí a todo mundo que participou. Quem não se inscreveu na jornada do 001, link tá na minha bio, vai ser imperdível. Show, pessoal!